Saudações, caro amigo internauta, e assim como entramos em sua porta, no seu dispositivo, hoje, quinta-feira, para lhe trazer a lição da Escola Sabatina. Estamos agora no primeiro trimestre de 2026 e neste ano nós entramos falando do Evangelho ou das epístolas que Paulo escreveu à igreja de Filipos, assim como de Colossos. Como pode ter visto já no nosso manual do estudo da lição da Escola Sabatina, nós vamos debruçando aqui sobre as várias lições, vários estudos que Paulo partilhou com essas duas igrejas. Depois de, na semana passada, nós termos falado sobre a importância de brilhar em nosso redor para que as pessoas possam, através de nós, enxergarem a Cristo. Nós continuamos hoje na lição número 6, onde nós voltamos aqui a falar sobre a importância de conhecer a Cristo. Recordem-nos aqui, queridos amigos, e eu volto já a apelar a si e a convidá-la para pegar na sua Bíblia, pegar no bloco, quem sabe talvez numa caneta, para tomar nota de tudo quanto nós vamos falando e vamos juntos aprendendo aqui. Mas antes de nós avançarmos para a nossa lição, vamos juntos orar. Agradecemos Teu Deus dos céus pelo Seu poder, Sua glória e honra. Entramos agora, Senhor, em um momento solene, um momento de aprendizado da Sua palavra. Queira, Pai, que abra a mente do meu amigo, da minha amiga internauta, para que, através do Seu Espírito Santo, possa enxergar as Suas verdades presentes na Sua palavra. Ser conosco, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos hoje falar sobre confiança somente em Cristo. Eu já dizia cá que a igreja de Filipe estava enfrentando algumas dificuldades. Ela, na verdade, teve uma infestação de falsos mestres. E esses falsos mestres partilhavam consigo ensinos esses que Paulo questiona sobre a sua veracidade. Então, tal maneira que a comunidade de Filipos começou aqui a enfrentar tumultos, começou aqui a passar por influência religiosa que de alguma maneira ia distorcendo a mensagem do Evangelho, o que colocava em risco certamente o bem-estar e a adoração, a experiência da adoração do povo de Filipos. Quando Paulo escreve a sua carta a essa igreja, ele tenta, na verdade, ele quer, no fundo, voltar aqui a fazer correções a esses ensinos ou a essas práticas que estavam surgindo aqui, que de alguma maneira se assemelham ao que aconteceu também na igreja em Galácia. Isto começou a gerar confusão entre o meio religioso. Veja só que a igreja agora era composta não só por aqueles que eram judeus, mas também tinha aqueles que a Bíblia chama de gentios. O que são gentios? Estamos a falar daquelas pessoas que não pertencem à linhagem dos judeus, mas que pela fé aceitaram seguir a Cristo. Então, essas pessoas agora entram na igreja e começa aqui a levantar-se um ar de debate, um ar de confusão ou de questionamento. Será que essas pessoas precisam também experimentar algumas práticas que os judeus fazem, de maneira que eles possam experimentar na plenitude a experiência da salvação? Então, Paulo escreve, hoje vamos nos centralizar no capítulo 3 de Filipenses. Paulo escreve, na verdade, para tentar rebater a esses ensinos desses mestres, a tentar rebater a esses falsos mestres, de maneira que chega até a usar palavras um tanto pesadas. Nós poderíamos ler mais adiante, por exemplo, no versículo 2, quando ele chama de cães ou maus obreiros. Então, vemos aqui uma preocupação muito séria e severa que acontecia na igreja de Filipe. Talvez pode-se dar o caso que situação similar também aconteça no nosso meio religioso, onde eu e você possamos fazer parte. Então, essa lição é tão crucial assim para nós, afinal de contas, entendermos até que ponto pode ser perigoso ou seguir
alguns ensinos que têm sido partilhados em nossas igrejas, sem querer aqui questionar ou caluniar ou defamar a boa reputação daqueles que dia e noite não se cansam de pregar a palavra de Cristo. Então, vamos nos debruçar, tirar algumas lições proveitosas nesta lição. Já mesmo de partida, Paulo avança aqui. Leia comigo, se você tiver a sua Bíblia ali, o versículo 10 e o versículo 11 do livro de Filipenses, capítulo 3. Repito, Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. Esse é o texto principal. Diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Queridos amigos, o título da lição desta semana é Confiança somente em Cristo. Repito, confiança somente em Cristo. E o texto-chave, ele vai mesmo logo de cara atacar essa questão da confiança de Cristo. Porque Paulo, o que ele diz logo no início, diz que o que mais lhe importa é conhecer a Cristo. É experimentar o poder da ressurreição que Cristo oferece. É pertencer, é experimentar, fazer parte dos sofrimentos por Cristo Jesus. E quem sabe que talvez, como ele passou pela morte, ou da experiência que ele passou pela morte, e recordemos, é a morte de Cristo que habilita eu e você a termos o privilégio da salvação. Então Paulo diz que para que talvez pela morte de Cristo, de algum modo, possamos nós também alcançar a ressurreição dentre os mortos. De maneira que Paulo, logo aqui, pontapé de partida, ele nos deixa clara uma informação que é essencial para nós dois. Pela morte de Cristo, eu e você podemos ter o privilégio e a oportunidade de sermos salvos. E se algum dia eu e você formos a morrer, experimentarmos a morte, Paulo nos fala aqui, que em Cristo Jesus há esperança da ressurreição. Notícia maravilhosa, não é, meu amigo? Nada melhor do que imaginar que um dia desses teremos o privilégio de ver os nossos entes queridos que jazem na sepultura, que um dia nós trocamos muita experiência, convivemos, conversamos, partilhamos refeições, mas que hoje não estão entre nós. Então Paulo diz aqui que o conhecimento de Cristo, o poder da ressurreição que ele oferece, o poder dele ao vencer a morte, nos dará a capacidade, no tempo certo, de nós também experimentarmos esse privilégio de vencermos a morte. Por isso que ele diz, o mais importante para ele é conhecer a Cristo. Vejam, queridos, como o conhecimento de Cristo leva aqui a uma experiência muito, muito boa na experiência de salvação. Mas um aspecto que muito interessa também considerarmos aqui é uma questão que tem sido muito debatida e discutida no meio religioso. Às vezes nós paramos, olhamos para aqueles que se dizem cristãos e às vezes tentamos caracterizar um cristão diferenciando do outro pelos hábitos e costumes. De tal maneira que alguns até quando olham para a vida do cristão hoje em dia chegam a dizer, olha, no mundo não cristão existem pessoas às vezes mais boas do que os crentes. Então de que adianta ser cristão? Se no final da experiência aqueles que se dizem cristãos às vezes vivem de maneira tão descarada, tão desumana, tão desnutrida de afeição, que depois começam a terem dúvida da salvação. Mas no meio disso também, há aqueles que ainda estão no meio cristão e começam a considerar a ideia de que para nós sermos salvos, nós precisamos de fazer obras boas. Nós precisamos de ir à igreja todo sábado, domingo, dependendo do dia que você vai. Nós precisamos de ajudar os necessitados, os pobres. Nós também precisamos de orar pelos outros. Nós devemos fazer uma lista de atividades ou evitar
algumas outras, como, por exemplo, evitar o adultério para aquele que é casado, ou quem sabe, para aquele que é pai e filho, respeitar e honrar o pai e a mãe para ter vida longa. Às vezes nós esperamos ou pensamos, ou tem se debatido ou se vendido a ideia de que essas ações, essas obras todas boas, contribuem para a salvação. Afinal de contas, como é que nós somos salvos? Essa é uma das questões que Paulo trata na carta que ele escreve aos Filipos. Se me permite, eu gostaria de ler consigo mais uma vez a Bíblia e voltamos agora ao mesmo capítulo. Estamos no capítulo de Filipenses. Não se esqueça, meu amigo, não saia desse livro. Vamos nos demorar muito nesse texto. No capítulo 3, voltamos agora a ler a partir do versículo 1 até ao versículo 3. Se tiver uma Bíblia ali por perto, eu recomendo a ler na sua própria Bíblia. Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo. Repito. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Depois ele continua. Cuidado com os cães. Lembra, eu havia dito isso no início. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Paulo diz isso. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, sim, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Paulo chega aqui a falar por 3 vezes. Cuidado com os cães. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado. Esta é a colocação de Paulo. E depois, lá no finalzinho, ele ainda volta a fazer 2 distinções. Diz que nós, que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne humana. Alegria no Senhor. Paulo vai aqui também igualmente criticar a confiança que as pessoas têm na carne. Paulo começa com um tom positivo nesse capítulo 3. Ele começa encorajando aos crentes, encorajando aos amigos de Filipos que receberam essa carta, para que eles experimentem a alegria no Senhor. Ele frisa e ao mesmo tempo critica. Frisa que devemos alegrar no Senhor. E depois ele diz de novo: para mim não é cansativo vos escrever essas coisas. E mais abaixo, depois de ter falado desse tom positivo todo, ele começa agora a chamar a atenção. Cuidado. Cuidado com aqueles que se dizem que são cristãos. Cuidado com aqueles que parecem serem de Cristo. Por 3 vezes. Isso é algo inédito nas Escrituras. Nós encontramos isso nas Escrituras repetidas com a mesma temática. Parece que Paulo aqui, ele já sabia de antemão de quem ele se referia. Porque ele aqui não descreve de maneira direta. Cuidado com o ancião, cuidado com o pastor, cuidado com o irmão fulano Beltrano. Ele vai dizer: cuidado com os cães, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com aqueles que se dizem de Cristo. Então ele escreve ciente de que os seus leitores entenderiam claramente a quem ele se refere. Mas lá mesmo no contexto de Israel, a nossa lição deixa muito clara aqui que as pessoas perversas ou as pessoas não religiosas eram chamadas, na maioria das vezes, de cães. Um exemplo que podemos nos encontrarmos é no livro de Salmos, número 22, versículo 16, também no Isaías 56, 10, também no Mateus 7, versículo 6, e em tantos outros textos. E ainda esses aqui são chamados de falsos profetas, porque eles fazem uma obra que não dignifica o seu mestre. O trabalho que eles fazem não condiz com a pessoa que eles dizem estar a representar. Porque o falso é realmente isto. Nós temos imaginemos 2 moedas, 2 notas. Nós só podemos dizer que essa nota é falsa se existir uma nota que é verdadeira.
Então, para que sejam falsos mestres, é porque nós acreditamos que existem mestres verdadeiros, verdadeiros de acordo com os seus ensinos. Então, Paulo nos chama a atenção que nós precisamos estar atentos, que ainda que a gente seja alegre na experiência de adoração, é possível que no meio dessa alegria nós corramos o risco de sermos enganados. É possível que na euforia e na experiência da adoração, ainda que depois de uma experiência toda adoração e eu me sinta perto ou na presença do Senhor, é possível, em meio a esses atos e serviços todos, ser enganado. Então, ele de novo lá no finalzinho, por causa disso, ele volta a dizer, nós não temos confiança na carne. O que Paulo quer dizer quando ele diz, nós não temos confiança na carne? Queridos, em outras passagens, nós lemos que quando se menciona a carne, é uma referência direta às obras que o ser humano faz através de seu próprio corpo. Quando nós vamos ler a carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 em diante, nós vemos lá as obras da carne. Nós vemos a manifestação da carne. Quando Paulo escreve também aos Romanos, no capítulo 7, ele vai descrevendo claramente esta luta que existe entre a carne e o espírito. De tal maneira que a carne, ela milita, ela luta contra as coisas que são de Deus. Então, quando ele diz que nós não temos confiança em alguma na carne, entendemos ali que Paulo está aqui, em outras palavras, dizendo, olha, tenham atenção para que a vossa confiança não se baseie nas coisas que nós fazemos através do nosso corpo. Tenham atenção para que vocês não tentem agradar a Deus mediante as ações que nós fazemos através do nosso corpo. Mas que a nossa alegria esteja no Senhor. Ele depois volta aqui, mais adiante, ele a dizer que, olha, seria bom que nós pudéssemos experimentar essa alegria. Como é que podemos experimentar a alegria? Quando nós olhamos para o que Deus faz na nossa vida, nisso nós devemos ter alegria. Veja só um caso concreto. No livro de Salmos, versículo 31:7, ele diz assim, exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. O escritor aqui deixa claro que, pelo fato do Senhor ter visitado a ele e ter tomado conhecimento das suas necessidades, das suas aflições, isso é um convite para ele exultar com grande alegria. Então, a Bíblia volta aqui a nos frisar, a palavra volta a nos convidar a experimentarmos alegria pelo fato de sabermos que Deus tem conhecimento até dos nossos sofrimentos. Ou seja, ainda que eu esteja a passar por aflições, ainda que eu esteja a passar por necessidades, eu preciso confiar e acreditar que Deus me assiste. Preciso acreditar e confiar, mediante esse texto, que Cristo está atento. E por esta razão, nós somos convidados a nos alegrarmos no Senhor. Nós também somos convidados a nos alegrarmos no Senhor, não só pelo fato dele conhecer as nossas necessidades. Veja só o Salmo 5:11 diz, alegrem-se no Senhor, porém todos que se refugiam em ti, cantem sempre da alegria, estendam sobre eles a tua proteção, e em ti exultem os que amam o teu nome. Então, nós também experimentamos alegria no Senhor quando nós nos refugiamos nele, quando nós depositamos nossa confiança nele, quando nós buscamos segurança nele, quando nós nos aconselhamos nele e nos desapegamos na confiança própria. Quando nos esvaziamos da capacidade que nós temos de resolver os nossos próprios conflitos e depositamos todas as nossas preocupações no Senhor, nisso nós teremos alegria. Vejamos, queridos irmãos, que Paulo ele tem muita experiência prática para nos ensinar aqui da importância de nós nos apegarmos ao Senhor. Na continuação do capítulo 3, Paulo chega a dizer de maneira clara, olha, por que é perigoso nós confiarmos na carne? Porque ele diz assim, embora eu tivesse muitas razões, isso é no versículo 4 de Filipenses capítulo 3, ele diz que, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, lembra, confiança na carne, confiança em si mesmo,
embora eu tivesse razões de tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, se eu e você pensamos que nós podemos nos sentir melhores cristãos, porque realizamos um e outro ato de caridade, de benevolência, Paulo diz, ele tem ainda mais razões do que nós. Por quê? Foi circuncidado no 8º dia de vida. Pertence ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Ele é um verdadeiro hebreu quanto à lei. É fariseu. E quanto ao zelo, ele é perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele é irrepreensível. O que Paulo está nos a descrever aqui? Paulo está nos a dizer assim, olha, ele tem razões de sobra para se sentir mais próximo de Deus, se chegar a Deus dependesse de quão bom nós somos. Paulo diz que a sua experiência de vida ensina claramente que se alguém tem razões para se apegar nas suas próprias obras, no seu próprio mérito para se aproximar de Deus, Paulo tem mais razões do que qualquer um de nós. Ele conta que cumpriu com exatidão a tradição que ensinaram a Abraão de que para pertencer à linhagem do povo de Deus precisava que todo filho homem fosse circuncidado ao 8º dia. Paulo está a dizer, olha, eu cumpri isso. Mas não somente isso. Ele ainda diz aqui que ele pertence à tribo de Benjamim. Então ele não é um filho adotado para pertencer à família de Israel. É um nascido. É um filho legítimo de Israel. Então ele tem razões de sobra para se alegrar ou confiar nos méritos para estar perto de Deus. Mas ele ainda não termina ali. Ele diz que foi ensinado como um fariseu. Lembra que ele foi ensinado pelo Gamaliel? Desde menino ele aprendeu o ABC do que é ser cristão ou do que é ser judeu, assim que é. Você pode ler essa história depois no livro de Atos, capítulo 22, verso 3, capítulo 26, verso 4 e verso 5. Então Paulo nos diz aqui que, olha, ele tem 4 razões de sobra para confiar na carne. E ele vai citando esta. É outra razão. Você recorda da história da conversão de Paulo. Paulo, antes da sua conversão, antes de ter o encontro com Cristo, quando ele ia a caminho de Damasco, perseguindo a igreja, pelo zelo, porque os fariseus acreditavam naqueles dias que o que eram chamados de cristãos era uma praga, era uma heresia, hereges estavam trazendo ensinos que eram contrários à tradição e era um atentado àquilo que eles acreditavam ser a integralidade dos ensinos transmitidos pelo Moisés e os outros profetas do Antigo Testamento. Então Paulo fazia parte desse grupo que perseguia os cristãos, mostrando esse zelo, mostrando esta coragem que ele tinha, e ele acreditava no fundo que esta causa era uma causa de Deus. Achava que estava a defender a ideia da pureza da tradição dos ensinos judaicos. Então Paulo diz que ele tem razões de sobra para depender de si mesmo para ter a salvação. Mas infelizmente Paulo volta a nos dizer, olha, de novo, não confiei na carne. Porque antes da minha conversão, antes do meu encontro com Jesus Cristo, eu tinha razões de sobra para me sentir salvo. Mas quando cruzei-me com Cristo, eu percebi que, infelizmente, tudo quanto ele fazia, ou quanto eu fazia, imagine que Paulo esteja, é só minha imaginação, tudo quanto ele fazia, nada era diante de Cristo. Veja só isso no livro de Romanos capítulo 7, versículo 7, ele diz assim, que diremos então? Vamos dizer que a lei é pecado? De modo nenhum. Eu não saberia o que é pecado se a lei não fosse mediante a lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu a morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou.
De facto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo. E bom, queridos, Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava. Ele entendeu, quando teve o encontro com Cristo, que tudo quanto ele fazia, ele pensava no seu íntimo, ele acreditava de todo o coração que ele estava cumprindo a lei. Mas quando ele se encontra com Cristo, percebeu que era tudo vazio, tudo era desprovido da verdadeira experiência de adoração. Quando ele diz que, quanto ao zelo, era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas é o mesmo Paulo que volta a dizer, queridos, não confie nas obras da carne, porque elas não têm capacidade de nos aproximar de Deus. Porque a simples obediência da lei não me torna salvo. Pelo contrário, a lei aponta ao pecado. Então, pela existência da lei, o pecado volta a ter mais vida. Porque a lei existe exatamente para toda hora me recordar que eu sou pecador. Por isso ele diz, não confie na carne. Por quê? Porque a carne, ela por si só não tem capacidade de nos salvar. Talvez uma pergunta para a gente refletirmos. Até que ponto, meu caro amigo, você tem tentado, por esforço próprio, agradar a Deus? Até que ponto, meu amigo, você tem buscado salvar a si mesmo ou se aproximar a Deus mediante obras da lei, mediante sacrifício, mediante atos de justiça própria, na expectativa de que Deus se agrade, talvez pelo zelo que você demonstra? Apenas a justiça que vem de Cristo é que pode operar a salvação. Ainda que eu pense que seja um bom cumpridor da lei, isso por si só não me habilita a ser salvo. O que importa? Paulo responde isso. O que importa? Na vida espiritual, Paulo teve isto melhor entendido quando teve o encontro com Cristo no caminho a Damasco. Ele começou a entender agora que todas essas coisas que ele olhava como uma coisa boa que ele poderia se orgulhar, na verdade eram um prejuízo. Na verdade eram quebra. Ah, mas como assim, amigo Rodrigues? Rodrigues é meu nome, eu sei que não falei meu nome no início. Como assim, amigo Rodrigues, Paulo olhou para tudo aquilo como quebra? Abra a tua Bíblia e tenta sintonizar comigo o versículo 8 desta mesma carta que nós estamos a ler. O versículo 8. O que é que nós lemos? Já localizou o versículo 8? Então, leia o versículo 8 comigo. Paulo, portanto, ele nos diz nesse texto qual é a coisa mais importante. Se eu não posso confiar na carne, então a pergunta deve ser feita: no que eu devo confiar? Paulo responde. Após a sua conversão, ele mudou a sua contabilidade. Aquilo que ele pensava que era lucro, ele começou a ver como perda. Os seus valores agora passaram por uma transformação, de maneira que houve uma mudança radical nos seus valores. Ele trocou a moeda do judaísmo, em que a justiça era baseada nas obras da lei, como nós vimos quando Paulo escreveu naqueles versículos que acabamos de ler há minutos atrás, que a sua justiça era baseada na lei. Mas agora ele muda esta justiça, troca pela moeda do céu. Como assim moeda do céu? Como assim moeda do céu? Lembra que ele diz, quando conhecia Cristo, o que parecia lucro passou a ser perda. E o que parecia perda, em Cristo se tornou lucro. Queridos, existem muitas coisas aqui na Terra que muitas vezes nos distraem
de conhecer verdadeiramente a Cristo. Existem coisas aqui na Terra que muitas vezes distraem a nossa mente daquilo que é mais importante. E Paulo também estava assim, vivia assim, cegado pelas coisas desta terra. De tal maneira que ele diz que só conheceu a verdadeira experiência de adoração quando ele trocou esta moeda, quando ele mudou a sua contabilidade espiritual. Paulo diz aqui, nós lemos, aquele que descer do céu pode falar melhor sobre o céu do que qualquer um que esteja aqui na terra. Lembra? Paulo foi ensinado por aqueles que estavam aqui na terra, mas agora ele passou por um encontro com Cristo Jesus no caminho a Damasco. Cristo Jesus fala com Paulo sobre como é o céu, como funciona o céu, qual é a contabilidade dos céus, o que é lucro para alguém que vive nos céus, o que seria perda para alguém que vive para os céus. E continuamos aqui a leitura. Só esse que desceu dos céus tem a capacidade de melhor nos dizer o que é perigoso seguir aqui na terra. Só ele é que tem a capacidade de desviar a nossa mente daquilo que é terreno para aquilo que é celestial, para que nós não percamos tempo, talentos e oportunidades em coisas que não vão nos levar a ter a vida eterna, que simplesmente não passam de pura vaidade. Ainda volto a dizer que no contexto do judaísmo do primeiro século, Paulo tinha sido uma estrela na prática, na rápida extensão. Contudo, quando ele experimentou o encontro com Cristo, ele diz assim: ao ficar cego diante da visão de Jesus Cristo, glorificando o caminho para Damasco, sua visão espiritual foi corrigida, o que permitiu agora ver com mais clareza. Quando nós vamos ao capítulo 9 do livro de João, nós encontramos ali várias curas. Jesus cura alguns cegos, o cego de nascença e outras pessoas. E depois aqui, lá no finalzinho, no versículo 39, ele nos diz assim: eu vim a este mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. De que maneira esse princípio se aplica na minha e na sua vida? Cristo veio ao mundo para que aqueles que se têm o codinome de ter boa visão, eles fiquem cegos. E aqueles que de fato são cegos, segundo os padrões deste mundo, tenham visão. O que pode ser mais valioso na sua vida hoje do que pensar na vida eterna? Do que pensar no céu que Jesus nos oferece? O que hoje tem ocupado a maior parte do seu tempo, de tal maneira que isso chegue até a distrair-te de te preparares para o céu? O que tem sido mais importante na sua vida? Será seu trabalho? Será alguma amizade? Será a busca incansável pelo sucesso? Pela fama? Pelo poder? O que tem cegado a sua visão para que você não olhe para o céu como algo de valor? O que tem te distraído para que você desconsidere a vida eterna? Há tanta coisa aqui na Terra que tem buscado atrair a minha e a tua atenção, que tem nos distraído de verdadeiramente darmos o nosso melhor a Cristo. Paulo passou pela transformação quando teve o encontro com Cristo. E eu e você hoje podemos também experimentar isto. Veja só uma coisa interessante. Quando nós continuamos a leitura, nos textos, lá no finalzinho, quando nós lemos os textos de Mateus, esses textos eu tenho que ler contigo aqui, porque eles são muito importantes. Escuta só. Quanto ao que foi semeado nos espinhos, eu estou lendo Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas já sufocam, tornando-a infrutífera. Algumas pessoas recebem ou receberam a mensagem de Deus com muita alegria, mas depois de passarem algumas situações da vida, sofrimento, dificuldades no trabalho, perca de alguém que tanto amava, ou talvez alguém de quem você dependia para avançar, depois nisso perdem de vista o amor de Deus.
E por causa disso, ainda que tenham recebido com alegria a mensagem de Deus, as preocupações desta vida sufocam esse desejo de crescer, de tal maneira que perdem de vista os céus. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Satanás queria, com todos os bens da terra, distrair a Cristo da sua verdadeira missão. Será que Satanás tem apresentado também na sua vida hoje, te distraindo, como quis ou tentou fazer com Cristo, usando várias coisas que tanto desejas, para que percas a sua visão, para que perca o seu foco do céu? Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Todas as coisas que estão aqui na Terra, que muitas das vezes atraem a nossa visão, não provém do alto do texto está dizendo. Tudo aquilo que desafia os nossos sentidos a ficarem distraídos do céu, não pode vir de Deus. Deus não pode lutar contra si mesmo. Deus não pode dar a mim e a você algo que nos afaste dele. Há uma competição natural entre valores terrenos e valores do céu. E diante disso, estão em jogo a minha e a tua salvação. O que é que está distraindo você? O que é que está fazendo com que você perca o foco de Cristo? Nós já vamos quase ao ponto final da nossa lição, mas quero recordar assim. Caso tenha alguma dúvida, entra ali na página do Facebook onde você está, no campo de comentários, apresenta a sua dúvida. Nossos amigos vão ajudar cá a partilhar a tua dúvida e depois podemos ainda dentro dessa lição, quem sabe, partilhar um pensamento aí que pode abrir melhor o seu entendimento. Pode partilhar também esta lição com nossos amigos, com seus amigos, com a família, com pessoas que você sente que têm sido distraídos e que não experimentam a verdadeira alegria. Já um dia desses aceitaram a Cristo, mas ainda assim continuam infelizes, porque estão distraídos e cegados com coisas desta terra. Porque Paulo diz que a verdadeira alegria dele não consiste nas coisas que este mundo nos diz que são importantes e prioritárias. Quando nós continuamos a leitura, na nossa lição, nós encontramos ainda aqui uma coisa importante. A fé em Cristo. Qual é o papel da fé em Cristo nessa nessa nova experiência de confiança em Cristo Jesus? Escuta esses textos. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele. Estou lendo Efésios 1:14. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, abro aspas, Cristo Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muita redundância. Toda plenitude é redundância. Toda já abrange a totalidade. Plenitude também é totalidade. Então, Paulo insiste que em Cristo habita com toda certeza a divindade. Não é Deus faz de conta. É Deus que vem em resgate ao ser humano. Porque Paulo volta a escrever a Gálatas, no capítulo 2, verso 20, que foi Cristo, que ele foi crucificado com Cristo. E pelo fato de ter sido crucificado com Cristo, não é ele mais quem vive, mas Cristo vive nele. A vida que agora vivo no corpo de Paulo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Com base nessas passagens, o que você entende sobre a expressão estar nele, estar com Cristo? Ou seja, o que seria quando Paulo diz Cristo vive em mim? O que você entende com isso? Permita-me ler uma passagem aqui do nosso manual da lição. Paulo diz assim, quando Cristo, ou quando Deus fez com que convergisse em Cristo todas as coisas nos céus e na terra e na administração da plenitude dos tempos, Paulo está nos dizendo, olha, verdadeiramente, o propósito de Deus desde o início foi esse, que Cristo fosse tudo para todos, que a satisfação das pessoas fosse colocada ou fosse achada em Cristo, que a confiança do ser humano fosse toda ela depositada em Cristo, de maneira que a razão de existir, a razão de viver do ser humano fosse achada ou completada em Cristo Jesus. Porque o homem estava moribundo nos seus pecados, mas Cristo, oferecendo-se na cruz do Calvário, ele morreu para resgatar a mim e a você dos nossos pecados. De tal maneira que Cristo, ele oferece a mim e a ti a oportunidade de nos dar a sua salvação. Cristo nos oferece uma salvação que envolve todos os aspectos. Mas como assim? Todos os aspectos. Leamos aqui, que entendamos aqui, que Cristo, ele deseja que nós possamos experimentar uma transformação, uma renovação da nossa mente. Você pode ler isso no livro de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Diz que pelo conhecimento de Cristo Jesus, nós experimentamos agora uma renovação da mente. Agora experimentamos uma visão espiritual que nos permite distinguir o que é eterno, o que é temporário, e assim não perdemos tempo com coisas terrenas. Olha, me permita aqui continuar. Ele ainda diz aqui, em Cristo Jesus, nós achamos a salvação dos nossos pecados. Quando você lê o livro de João 3,16, ele diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus Cristo e deposita a sua confiança em Cristo Jesus, acha a salvação. Mas não só isso, Cristo Jesus nos informou que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para que ele pudesse nos convencer de todo o pecado. Você pode ler isso no capítulo 14, no capítulo 15, 16 do livro de João, onde Cristo deixa claro que enviaria o Consolador, que ele ia nos despertar do pecado, que ele ia nos convencer do mal, ele ia nos levar à justiça, que só podemos alcançar em Cristo. De tal maneira que só o Espírito Santo é que pode nos habilitar e nos capacitar para viver em santidade. Repetindo, o conhecimento de Cristo nos dá sabedoria. O conhecimento de Cristo permite com que nós possamos experimentar a justiça que Ele nos oferece. E passamos agora a não confiar na nossa carne, mas confiamos somente em Cristo Jesus. Mas outra coisa também que é importante entender aqui sobre a fé em Cristo Jesus é que Cristo Jesus ele diz, olha, eu vou e voltarei. Você pode ler isso no capítulo 14 do livro de João. Diz que no setor de coração, crê em Deus, crê em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois eu vou à casa do meu pai preparar-vos morada. E quando eu terminar, voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Você pode ler isso também no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 até 10. Jesus, quando ele despede, depois também lá nos diz que ele voltaria outra vez. Pode ler também no Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Nós entendemos claramente que Cristo voltará para nos redimir, voltará para nos dar a sua salvação. Mas enquanto ele não volta, nós podemos experimentar hoje uma transformação. Paulo diz, se estás em Cristo, nova criatura és. Você experimenta agora uma novidade de vida. Uma vida não baseada na justiça própria, não baseada nas próprias obras, mas sim na salvação que Cristo nos oferece. Afinal, os demônios também creem, até tremem. Então, nós somos convidados a temer muito mais do que os demônios podem fazer, a experimentar e a tomarmos posse desse poder que nós podemos receber mediante o Espírito Santo, experimentarmos a novidade de estarmos em Cristo, vivendo uma vida de fidelidade, depositando toda a nossa confiança nele, expressando o nosso amor e fidelidade através da nossa fé nele, vivendo uma experiência de vida que atenda à vontade
de Cristo Jesus. E para terminar, lá no capítulo 3 ainda de Filipenses, no versículo 10 a 16, nós entendemos que conhecer a Cristo é a única coisa que importa. Não há nada, eu repito, não há nada mais importante do que conhecer a Cristo. Meu amigo, você conhece a Cristo? Será que o conhecimento que você tem de Cristo tem permitido que você experimente alegria? Que você experimente a bênção da salvação? Ou é apenas um conhecimento supérfluo que simplesmente se limite à ideia ou a um vazio de adoração que não enche nem a palma da mão? Porque aqueles que verdadeiramente confiam em Cristo experimentam uma mudança de suas vidas. Não vivem um evangelho teórico, um evangelho baseado em especulações. Vivem verdadeira transformação. Conseguem mesmo em meio a tribulações experimentar alegria. Confiam em Cristo. Não dependem mais se terão um emprego ou não para serem felizes. Aliás, hoje em dia as pessoas até perdem sua fidelidade por causa do emprego. As pessoas preferem salvaguardar um emprego, um trabalho, do que ser fiel a Cristo. Nessa experiência de salvação, dessa caminhada cristã, já assisti várias vezes. Pessoas preferindo ir trabalhar num dia que sabe que deveria ir adorar a Cristo. Há tanta gente que professa que adora a Cristo, seja lá na sexta, no sábado, no domingo, nesse dia que você adora. Mas que quando o patrão diz, ei, hoje há trabalho, se você não vier vai ter um desconto, a pessoa não pensa nem duas vezes. Correu. Prefere salvaguardar o seu trabalho do que manter-se íntegro, fiel ao que Cristo nos ensina. Então Cristo não diz que será fácil. Ele não espera que você também se sinta que seja fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava lá. Porque esse cristianismo barato, vendido por alguém que Cristo está aqui para resolver todos os teus problemas, não é Bíblia. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tendes ânimos, porque eu venci. E ele ora no capítulo 17 dizendo, olha, eu peço a teu Pai que os guarde do maligno. Não os tire do mundo, guarde-os do maligno. Então nós temos proteção para suportar qualquer aflição que nós possamos estar a experimentar. E aqui no finalzinho da lição, nós podemos ler o seguinte. Nós podemos experimentar conhecer a Cristo quando nós fazemos parte do sofrimento que ele passou. Lembra, Cristo foi batido, foi cuspido, foi negado e rejeitado pelos seus. Então não espere que você, quando aceita Cristo, sua vida vai ser fácil. Se de Cristo não foi fácil. Nós também experimentamos conhecer a Cristo quando nós sentimos a necessidade diária de sermos guiados pelo Espírito Santo. Se você não sente necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo, confia mais no seu próprio pensamento, nas suas capacidades teológicas de debruçar, entender a Bíblia e se guiar dessa maneira, pode estar a correr o perigo de estar a confiar mais em si do que nele. E um outro aspecto, nós também conhecemos a Cristo quando todos os dias nós separamos tempo para ler a Bíblia. Hoje em dia há pessoas que confiam mais no pai espiritual, confiam mais no pastor, confiam mais no presbítero, no padre, mas somos aconselhados, confiem mais no assim diz o Senhor. Porque muitos dirão naquele dia, eu sou de Cristo. Dei a você por si mesmo Mateus 7, ao 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meio dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de Cristo. Então, leia a palavra todos os dias. Sinta a necessidade do Espírito Santo. Não fique apavorado quando passar por aflições. E um outro aspecto, nós estamos numa corrida. E quando você está a correr, você não fica preocupado com a posição do seu adversário. A sua principal meta, o seu principal foco é o alvo. Chegar primeiro ao alvo. Independentemente das barreiras. Independentemente de quem parece estar a te perseguir ou esteja ao lado de ti querendo te derrubar. O seu foco é correr o mais rápido que pode, evitando toda sorte de distrações. Para que no final possa ser consagrado campeão. Eu e você estamos numa corrida. Eu e você precisamos daquele que nos garante a vitória. É Cristo Jesus. Ao conhecê-lo e buscar sua presença diariamente, avançamos em direção
ao alvo de ser semelhantes a Ele, Jesus Cristo, em todos os aspectos da vida, tudo quanto for possível ainda nesta fase. Nosso foco está exclusivamente no que está em frente. O prêmio celestial aguarda-se, aguarda-me. Então lutemos com confiança e certeza de que Cristo Jesus vai nos honrar. E cada dia Ele vai continuar moldando o nosso caráter para que possamos ser cada vez mais semelhantes a Ele. Eu volto mais uma vez a agradecer a todo aquele que deixou seu comentário, a todo aquele que esteve conosco durante este tempo. E encorajar a si. Leia a Bíblia. Estude a lição todos os dias. Experimente este conhecimento, esta alegria que vem da vivência diária com Cristo Jesus. Até lá, fique mais. Este é o seu canal, A Voz da Esperança. Estaremos cá contigo de novo na quinta-feira para mais uma lição, mais um aprendizado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo de qualidade que esteve conosco durante esses minutos. Sepa aí com o meu amigo, com minha amiga que estiveram cá conosco durante todo esse tempo da tua lição. Fortaleça-os, Pai. Permita que possam sentir uma vívida experiência de conhecimento teu e possa transformar suas vidas e que possam realmente caminhar consigo e estar preparados para estarem firmes, não importa que tipo de adversidade o inimigo for a trazer nas suas vidas. Esta é a minha oração, em nome de Cristo. Amém. Um abraço da Voz da Esperança. Este é o seu canal. Seja cá conosco na próxima quinta-feira. E não esqueça, convide amigos, partilhe esta lição, se for uma bênção para si, para que mais gente possa continuar sendo abençoada. Até mais.